A Gleisi Hoffmann, né, que é a presidente do PT, ela disse numa entrevista ao UOL que não vê necessidade de uma CPI para investigar o Moro. Olha só que interessante, o Paulo Teixeira queria fazer a CPI, bater o bumbo em cima da CPI, conseguir o apoio do Centrão, deixar até ali a turma bolsonarista constrangida, né? Aí nós trouxemos tudo desde o fim de semana, né? Eu trouxe matéria ontem, fizemos uma repercussão, fomos mostrando os efeitos de uma CPI para investigar o Sérgio Moro. E hoje, curiosamente, ela recuou, disse não tem necessidade, não vejo necessidade de CPI para a gente chegar a essas informações aí da consultoria do Moro para Alvarez e Marçal. Bom, é lógico, ela disse também o seguinte: estamos fazendo estudos jurídicos, porque esses processos envolvem falências de empresas, precisamos saber se juridicamente a gente poderia instaurar uma CPI sobre isso, né? Então, assim, o Diego ouviu um sujeito aqui, que é um especialista, olha aqui, ó. Não é possível instalar uma CPI com esse objetivo. Tecnicamente, também é importante, o consultor Tiago Ivodon, por favor, coloca na tela, ele é consultor legislativo do Senado. Então, o Diego entrevistou e ele disse o seguinte: não é possível instalar uma CPI com esse objetivo. O Congresso pode investigar aquilo que ele pode regular, conforme a competência legislativa definida na Constituição e setores em que pode decidir sobre a alocação de recursos, o que não é o caso. Se não há interesse nacional, que fica matéria de interesse para a vida constitucional do país, que precise ser estudada para que se possa tomar providências necessárias e oportunas, não se legitima a instalação de investigação parlamentar. Tá? Bom, nós temos um cenário, então, um quadro de recuo, uma explicação técnica. A gente sabe também que os nossos parlamentares, quando querem alguma coisa, eles não dão nem bola, né, para os tecnicismos, para a lei, para a Constituição. Eles atropelam tudo, né? Então, peraí, que mais está em jogo? Né? Que mais está em jogo? Então, por que esse recuo? Aí está aqui a turma do PT, o Wilson ouviu mais cedo o pessoal lá, integrantes do próprio partido, e, segundo ele, é o seguinte: o problema é que o Lula e a cúpula do PT avaliaram que não seria útil para o petista polarizar com o Moro. Né? O receio da ala mais pragmática é que o Moro saia mais fortalecido da CPI, caso não sejam encontradas provas substanciais na investigação envolvendo o ex-juiz. Abre aspas, é um jogo arriscado. Se encontrarem algo, é bala de prata. Caso contrário, ele pode virar a narrativa e passar a ser um player competitivo, segundo um petista aqui que acompanhou as conversas nos últimos dias. Além disso, não interessa a Lula polarizar com o Moro, isso acabaria ocorrendo na CPI. Fecha aspas. Espera lá. Então é o seguinte, então vocês não têm tanta convicção de que há uma prata. Então vocês, no fundo, sabem que não foi cometido nenhum crime, que o sujeito trabalhou para uma consultoria privada, exercendo um papel privado, depois de ter cumprido quarentena, né, depois de ter saído do ministério, exercendo um papel de consultor, não é? Remunerado para isso, trabalhando para a divisão internacional da Alvarez e Marçal. Porque é isso que parece. Porque se vocês tivessem, vamos dizer assim, a garantia, né, a certeza, a convicção de que há um crime, não haveria por que não avançar na investigação e na instalação de uma CPI. Verdade? Elton, o Wilson caiu. Quando ele voltar, me avisa, por favor. Então é o seguinte, quer dizer, nós temos uma situação muito curiosa, porque essa gente fala que tem coisa e agora começa a recuar, dizendo que, vai que não tem, né? Ué, CPI, você não quer investigar, você não quer fazer, abrir tudo, quebrar sigilo, levantar a vida de todo mundo? Então, mas peraí, você tem, na verdade, uma narrativa. Eu até estava resgatando aqui, no dia que o Moro anunciou
que ia para Alvarez Marçal, no dia que ele anunciou, lá em 2000, olha aqui, ó, 2020, final de 2020, ele não tinha nem recebido um único contra-cheque da empresa. Ele foi, aqui, ó, saiu até matéria naquele site que o Gilmar gosta, o Conjur. Então, aqui, ó, eu vou até passar aqui, eu vou dar uma colher de chá para o Márcio Chaer e vou botar ele no site aqui, ó. 1º de dezembro de 2020, né? 1º de dezembro de 2020. Deixa eu te mandar aqui o Elton. Onde está aqui o... Eu abri tanta... Ah, porque eu fechei a web aqui, peraí. O WhatsApp, para não ficar interrompendo. Voltou o Wilson aí, ótimo, porque aí eu vou conversar com ele aqui. Espera só um pouquinho, que eu estou abrindo aqui, eu vou te mandar. Mas assim, aqui eu mostro para vocês o seguinte, ó, tá aqui, ó. Tá aí no papo, Joel. Pode pegar essa matéria aí, botar o cabeçalho dela, só para o pessoal visualizar que se trata de uma narrativa. Olha só como é uma narrativa. 1º de dezembro, olha lá, ó, baixa um pouquinho, isso aí, ó. Deputado pede que PGR investigue contratação de Moro por consultoria. 1º de dezembro de 2020. O Moro não tinha recebido dinheiro nenhum ainda, nem um contra-cheque da consultoria. Mas eles já queriam investigar. E já se falava justamente, Alvarez Marçal é quem está com a recuperação judicial do Odebrecht, etc. Então, deve ter alguma coisa estranha aí. Enfim, o próprio juiz, na ocasião, o ex-juiz falou, não tem nada a ver, é para outra divisão. A própria empresa se manifestou também, dizendo que não tinha conflito de interesse algum, que ele ia trabalhar na divisão internacional de disputas e investigações. Aí, ele mandou isso para a PGR e tal. Aí passou, né? Passaram aí esses 10 meses, ele voltou, passou um ano, ele voltou para o Brasil. E aí agora o problema é outro, agora é quanto ele ganhou. Percebam? Agora é quanto ele ganhou. Aí ele vai divulgar quanto que ganhou, aí vai ser assim, não, mas peraí, mas ele prestou esse serviço mesmo? Então tem que abrir, tem que mostrar os relatórios da prestação do serviço. Ele, sabe, nunca vai ser suficiente. Por quê? Porque não se trata de descobrir nada. Se trata de criar uma narrativa e usar a máquina pública para desgastar a candidatura de um sujeito que está com 9% das intenções de voto. Qual é o medo, gente? O Lula com 45%, podendo vencer no primeiro turno, está preocupado com o Moro com 9%. Tem instituto de pesquisa dando 7%. Afinal de contas, por que esse medo todo? Né? Por que esse medo todo? O Wilson, eu ainda vou... Tem mais coisa aqui para eu falar depois do Wilson, porque tem mais coisas que vocês não sabem. É por isso que você vem aqui no Papo Antagonista. Mas eu quero que o Wilson, então, relate. Eu tive que ler a tua notícia aqui, mas você pode detalhá-la e aprofundá-la, porque você caiu na transmissão e eu avancei lendo aqui a tua notícia. Mas conta para os nossos espectadores esse clima dentro do PT, exatamente a argumentação deles para esse recuo em relação à CPI contra o Sérgio Moro. Wilson. Então, Cláudio, basicamente aquilo que você já trouxe na notícia, né? E tem um detalhe sobre o PT, que é o seguinte: o PT tem avaliado em várias conversas internas que não faz muito sentido o presidente Lula, ou o ex-presidente Lula, perdão, ele ficar polarizando com o Sérgio Moro. Por um motivo muito simples. O PT, e aí nós trouxemos uma informação hoje pela manhã, ele fala a partir da seguinte premissa, de que se o ex-presidente Lula tiver um embate em um segundo turno com o Sérgio Moro, é o momento em que o Moro tem mais condições de vitória. O próprio PT reconhece isso. Que no momento que você faz um embate ali com o ex-juiz Sérgio Moro, o Lula ele perde, né, nesses cenários, e aí é a chance. Esse é o ponto em que o PT, de fato, acha que pode, de fato, ter uma derrota em relação ao bolsonarismo. Tem um detalhe, Cláudio, sobre toda essa história, que é o seguinte: o PT sabe
que ele precisa rivalizar com o Bolsonaro, assim como o Bolsonaro sabe que precisa rivalizar com o PT. Né? E o ex-presidente Lula tem trabalhado de todas as formas, de todas as maneiras, para não criar condições que a candidatura do Moro cresça. Né? Esse é que é o ponto. E a CPI, o PT, uma ala do PT ali, mais pragmática do partido, percebeu que se você faz uma CPI, se você intensifica as investigações e não acha absolutamente nada, você dá todas as condições para esse juiz Sérgio Moro aparecer bem em um cenário eleitoral, porque aí ele consegue juntar também o voto de centro, né, porque aquele eleitor que está um pouco indeciso, em quem que eu vou votar e tal, e também ficou muito claro para o PT que essa estratégia de tentar fazer uma CPI, ainda por cima com bolsonaristas apoiando, no final das contas, só tendiria a beneficiar mais o Moro do que necessariamente prejudicá-lo. Um petista falou uma frase interessante, Cláudio, a gente até colocou na matéria, que é a seguinte, né? É aquele all-in em que você não sabe qual é a carta do adversário. Você numa CPI, a gente sabe que sabe como começa, mas não sabe como termina, e aí você pode ter a seguinte situação, isso no PT, tá? Os petistas imaginam, olha, Wilson, a gente pode achar muita coisa do Moro, ou pode não achar nada. E a chance de não achar nada é muito maior do que achar alguma coisa nesse contexto. Então, o próprio PT já reconhece que não é uma estratégia das mais inteligentes. Eles pediram uma consultoria da Câmara para analisar a viabilidade, porque tem uma questão de princípio, né, Cláudio? Como é que você vai analisar um contrato de uma pessoa que não era mais gestor público e aí você faz uma investigação parlamentar relacionada a uma pessoa física? Quer dizer, não faz muito sentido. Isso até abre uma jurisprudência muito ruim dentro da Câmara. Ah, foi ex-juiz? Sim, mas ex não é absolutamente nada, entendeu? Então, é um ponto que o PT tem avaliado com muito carinho e muito provavelmente o PT deve desistir dessa ideia de CPI, porque não faz muito sentido para o partido, porque o partido tem percebido que, nesse momento, é um movimento em que a legenda tende mais a ser prejudicada do que necessariamente ganhar alguma coisa, Cláudio. Muito bem. Bom, o Moro reagiu, né? O Moro já foi no Twitter e disse que o PT percebeu que a ideia da CPI contra mim seria um tiro no pé. Então ele foi no Twitter, pegou a nossa matéria aqui, pegou a foto, foi a nossa matéria? Não sei. Pegou a foto aqui da Glaze. Foi a nota da Glaze Hoffmann. E colocou lá. O PT recuou da ideia, percebeu que além de não haver justificativa legal, seria um tiro no pé, pois a CPI seria a oportunidade de relembrar aqueles que realmente receberam suborno das empresas investigadas na Lava Jato. Escreveu o Moro aqui no Twitter. Eu acho suborno uma palavra tão elegante, né? Eu gosto de propina. Quer dizer, eu não gosto de propina, eu gosto de usar o termo propina em vez de suborno, porque o suborno é uma coisa muito assim, né? Até parece que o popular não vai entender, né? Então, assim. Sim, é propina, mas. Chama de propina, é propina. Chama de pichulé, sei lá.